E a nossa visão panorâmica, segundo Samuel, capítulo 5. Nesse capítulo nós vemos os anciões indo até Hebron, até Davi, e o ungido rei sobre todo Israel. Eles reconhecem a unção de Davi e o estabelece ali rei sobre todas as tribos de Israel. Então, lembrando que Davi ele tinha sido ungido por Samuel na casa de seu pai, Jessé. Então, nós vemos que a unção ela cresce. Primeiro ele foi ungido na casa de seu pai, depois ele foi ungido sobre a tribo de Judá e agora ele é ungido sobre todo Israel. Assim é o progresso da unção. Então, primeiro você é separado e consagrado por Deus no seu lar, depois do seu lar, na sua tribo, na sua congregação, com aqueles que você anda junto, eles reconhecem essa unção em você e aí você é ungido perante eles e depois, numa dinâmica maior, vamos dizer assim, numa dinâmica ministerial, você é reconhecido pelo todo o corpo de Cristo. Então, vamos seguir aqui a nossa visão panorâmica. Depois que Davi ele é ungido rei, fala a respeito de seus filhos que nasceram em Jerusalém, e é um resumão, tanto que aqui fala já do nascimento de Salomão, mas ele só deixa ali um resumo de todos os filhos que nasceram em Jerusalém. Então nós vamos ver mais detalhado a respeito do nascimento de Salomão. E nós vemos a guerra contra os filisteus. Davi começou a ter vitórias com outros povos e também veio os filisteus atacar Davi. E Davi consultou o Senhor e o Senhor, pode subir que eu darei a vitória para você. Só que Davi, ele não usa uma consulta do Senhor de forma automática para todas as guerras. Sempre que ele ia para uma guerra nova, ele consultava o Senhor. Então, logo depois, os filisteus retornam a atacar Davi e Davi mais uma vez vai consultar o Senhor. E aí o Senhor dá uma estratégia para Davi e fala assim, não suba de frente, vá por trás e eu vou conceder a vitória para você. E aí o Senhor dá aquela vitória para Davi. Então Davi, ele é uma pessoa totalmente dependente do Senhor, uma pessoa que nunca que desejou o reino, nunca desejou o título, mas ele sempre desejou agradar a Deus, sempre desejou estar na presença do Senhor e por isso ele foi esse grande rei de Israel. E aí o Senhor concedeu essa outra vitória também para Davi sobre os filisteus. E aparece também o rei Irão, lá de Tiro. Ele envia ali madeiras e carpinteiros para construir uma casa para Davi. No versículo 11. Então Irão, o rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então Davi conquistou ali o território de Jerusalém, que foi conhecido como a cidade de Davi, e até hoje Jerusalém é a capital de Israel e é a cidade do rei. E quem é o rei, irmãos? Jesus Cristo. Então quando Jesus voltar na sua segunda vinda, não como um cordeiro, mas como um leão, como aquele que veio para julgar o sangue dos mártires, ele vem sobre Jerusalém, ele vem sobre a cidade ali de Davi, porque Davi ele é tipo uma sombra de Cristo. E é interessante que Davi, ele tinha quantos anos quando ele começou a reinar? 30 anos, a mesma idade que Jesus tem. E outra coisa interessante também é que quando Jesus ele foi batizado nas águas, ouviu uma voz que falou assim, esse é meu filho ao qual eu tenho prazer, esse é meu filho ao qual eu me agrado. E depende das versões aí, mas se você for ver, é como se ele dissesse assim, esse é meu filho, esse é o meu filho segundo o meu coração. Então Deus Pai declarou isso para Jesus e Deus Pai declarou isso para quem, irmãos? Para Davi. O homem segundo o coração de Deus é chamado de Davi, mas o homem também segundo o coração de Deus é o próprio Filho Jesus Cristo. Então Davi tem essa sombra também de Cristo, tá bom, irmãos? Só isso que eu queria compartilhar com os irmãos aqui no capítulo 5, sobre
a ordenança de Davi como rei em todo Israel, e essa comparação, entre aspas, de Davi como uma sombra, não como uma realidade, mas como uma sombra do Filho de Deus. Amém? Fui!